Bom dia, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, a mais uma live, que eu tenho certeza onde Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Sejam bem-vindos, que alegria, que bom estarmos conectados nessa manhã, para recebermos mais uma porção, mais uma palavra de instrução, de vitória, de clareza. Bom dia, Ticiane. Bom dia, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Que alegria, que alegria. Coisa boa. Ter esse tempo de qualidade já no início da manhã, no início do nosso dia, para ouvirmos a voz de Deus, sermos instruídos. Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração? É isso. Já comece a compartilhar. Você que está se conectando agora, você que está chegando, vai aqui nesse aviãozinho, ó, aqui, ó, e mande para o número máximo de amigos. Isso, vai enviando para que mais pessoas possam ser alcançadas nessa manhã. Faça isso. Vai aqui no aviãozinho e mande. Vai compartilhando. Alguém vai ser alcançado nessa manhã. Alguém vai ser ministrado. E Deus vai usar a sua vida. Você quer tanto falar do amor de Jesus, você quer tanto espalhar as boas novas? Comece fazendo isso pelo teu celular, ó. Indo aqui no aviãozinho e de forma tão simples, compartilhando. Hoje eu vou falar sobre o tempo de Deus e o processo do propósito. O tempo de Deus e o processo do propósito. Você vai entender com clareza que existe um tempo certo para que Deus manifeste, para que Deus revele, para que você entenda o propósito que Ele tem com a sua vida. Tem muita gente às vezes desesperada, correndo atrás de A e B, tentando encontrar a razão da sua existência. E nessa manhã eu vou te mostrar, para que você acalme o seu coração e saiba que é muito provável, só pelo fato de você estar aqui conectado nessa manhã com o coração inclinado, é muito provável que você já está vivendo o propósito de Deus. Só que a gente acha que o propósito ele está condicionado à proeminência. Vou repetir, tá? A gente acha que o propósito está conectado à proeminência. E nem sempre para estar vivendo o propósito de Deus você tem que estar sendo visto. Você pode às vezes estar no anonimato, mas já vivendo o propósito de Deus. Bom dia, Léo. Bom dia, Stephanie. Você pode às vezes estar vivendo no silêncio e já está vivendo o propósito de Deus. As pessoas podem nem saber quem você é, mas você já pode estar vivendo o propósito de Deus. Você pode até mesmo estar vivendo um grande processo, um grande deserto na sua vida e já está vivendo o propósito de Deus. Paulo vai dizer que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, agradável e perfeita. Vou repetir. A boa vontade de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, é agradável e perfeita. Agora o que a gente não entende é que a vontade não é minha, a vontade é de Deus. Nossa, isso é muito forte. Porque a gente acha que bom, agradável e perfeito é só aquilo que nos agrada. E quantas coisas você viveu que te agradava, mas não eram a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida.
Então não condicione o bom, agradável e perfeito de Deus ao sentimento que você tem. Às vezes você pode estar vivendo um momento desafiador, você pode estar vivendo uma grande tribulação, mas ainda assim, o que você está vivendo já faz parte do propósito que Ele tem para você. Então, é bom, é agradável e é perfeito. Os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia e uma grande tempestade deu contra a embarcação, ao ponto deles acharem que iriam morrer. Mas o que eles estavam vivendo? Eles estavam vivendo o propósito de Deus. Eles ainda não eram os apóstolos conhecidos da igreja primitiva. Eles ainda não eram aqueles que estavam incendiando Jerusalém com a pregação do evangelho. Não, eles só eram discípulos de Jesus. Muitos nem conheciam quem eles eram. Mas mesmo vivendo no anonimato, mesmo vivendo em meio a uma tempestade, eles já estavam vivendo o propósito, eles já estavam vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu lembro que em 2018 foi um período que eu comecei a orar muito, pedir a Deus que Ele elevasse o meu nível de conhecimento, que Ele me desse mais sabedoria. E foi exatamente a partir desse ano de 2018, quando eu inclinei o meu coração, como vai dizer o Salmo 119, 36. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Foi exatamente... Pausa, voltou. Estão me ouvindo? Coloca aqui para mim de onde você está me acompanhando nessa manhã. Se você está do Brasil, coloque a bandeira do Brasil. Se você está aqui the United States, dos Estados Unidos, cadê a bandeirinha, Jesus? Coloque a bandeira dos Estados Unidos, USA. Coloque a bandeira dos Estados Unidos. Isso. Ontem, e se você estiver de um outro país, como ontem nós tínhamos uma irmã da Inglaterra, coloque também a bandeira do seu país. Quero saber de onde você está me acompanhando nessa manhã. Glória a Deus. Itaboraí, mais precisamente, RJ. Esse é diferenciado. Lucas, Deus abençoe, Lucas. Cidade maravilhosa. Minha terra berçária. Glória a Deus. Que saudade. Também, Ingrid, querida, como vocês estão? Família abençoada. A Ingrid e o Kleber, um grande amigo. Que bênção ter você aqui nessa manhã. Pescador, Minas Gerais. E terra boa. Terra do cafezinho, terra do pão de queijo. I love Minas Gerais. Ó, na nossa igreja temos muitos mineiros, muitos. O povo de Minas representa aqui Minas com força nos Estados Unidos. Eu lembro que 2018 foi exatamente o período onde eu inclinei o meu coração a descobrir os desígnios de Deus, a buscar mais conhecimento. Eu comecei a orar e pedir que Deus aumentasse o meu nível de sabedoria, que Deus me desse a oportunidade de obter novos conhecimentos, mais entendimento. E foi realmente um período assim de muito crescimento, eu poderia dizer cognitivo, de muito aprendizado. Só que foi que, pedindo isso e orando por isso, Luciana, que em 2021, Deus agora começou a mudar a nossa rota. E quando foi em 2022, a gente se muda para São Paulo. E estando em São Paulo, a gente começou a viver um processo desafiador, processo de muitas decisões difíceis. Mas mesmo estando vivendo aquela realidade,
eu entendi que aquilo já fazia parte, e não apenas parte, mas já era o propósito de Deus para a minha vida. Que na realidade não começou em 2021. Começou quando eu inclinei o meu coração a descobrir e a desejar, a viver o que Deus tinha para a minha vida. Então o propósito, ele começa de forma intencional quando você inclina o seu coração a viver os testemunhos do Senhor. O que é viver o testemunho? É exatamente aquilo que Ele planejou para você. Então o que eu quero te dizer nessa manhã é que, a despeito do cenário que você esteja vivendo, se o teu coração está aplicado a viver o que o Senhor tem para a sua vida, você já está vivendo o propósito de Deus. A gente acha que viver o propósito é ter muitos seguidores no Instagram. A gente acha que viver o propósito é ter grandes plataformas, grandes resultados. Não. Se você inclinou o seu coração a viver o que Ele tem para a sua vida, se você deseja viver a plenitude do que Ele preparou para você, Djoni, sabe de uma coisa? Você já está vivendo o propósito de Deus. Tem muita gente que tem fama, mas não está vendo o propósito. Tem muita gente que tem plataforma, mas não está vivendo o propósito. Tem muita gente que tem muitos seguidores, mas não está vivendo o propósito. Não mude o sentido da palavra pelo resultado. Propósito não é sinônimo de resultado. Quer dizer, resultado não é sinônimo de propósito, mas todo propósito trará resultados. Vou repetir isso, tá? Resultado não é sinônimo de propósito, mas todo propósito vai trazer resultados. Por que eu te digo isso? Porque hoje você pode não estar vivendo visivelmente resultados na sua vida. Pelo contrário, você pode estar vivendo um grande processo. Você pode estar vivendo um momento de caverna. Mas exatamente vivendo essa realidade que o Senhor está te preparando, te forjando para confiar coisas maiores. E aquilo que Ele vai confiar de maior na sua mão não significa que também é neste momento que você está vivendo o propósito. Porque ainda que você esteja no anonimato, você já está vivendo o propósito de Deus. Você já está vivendo a boa, agradável e perfeita vontade dEle para a sua vida. Deus não está atrasado, Ele está preparando você para o que Ele te prometeu. É diferente. O que você precisa fazer, como 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha o que Pedro vai dizer, 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque o que causa ansiedade na gente é a ausência de resultado. Porque a gente acha que só está vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando estamos tendo resultados. Aí eu te faço uma pergunta. E aqueles que estão tendo resultados fora da vontade de Deus? Eles não estão vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A ausência do resultado causa ansiedade. E resultado não é sinônimo de propósito. Resultado não é sinônimo de estar vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Grava algo no seu coração em nome de Jesus. Deus já está falando nessa manhã, meu irmão. Isso é muito forte. Isso é muito forte. O que você precisa é lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele já está cuidando. Pedro não vai dizer, lance a ansiedade porque Ele vai cuidar. Não. Pedro está dizendo, lance toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado. Você pode estar vivendo um processo, mas já está vivendo o propósito. Você pode estar vivendo um deserto, mas já está vivendo o propósito. O povo viveu 40 anos no deserto e a Bíblia vai dizer que a roupa não se desgastou, a sandália não se desgastou, Deus manteve o povo intacto mesmo vivendo no deserto. Porque, a despeito do cenário, Ele já estava cuidando
do seu povo, assim como Ele está cuidando da sua vida, assim como Ele está cuidando da sua casa, assim como Ele está cuidando da sua saúde, assim como Ele está cuidando da sua família. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Você pode declarar assim: o Senhor está cuidando da minha vida. Isso é muito forte. Declare isso: o Senhor está cuidando da minha vida. Deus não está atrasado não, meu irmão. O propósito não se apressa, ele amadurece no tempo certo de Deus. O propósito não se apressa. O propósito não se apressa. Pare de estar ansioso, apressado. Não tem que ser já, tem que ser agora. Não, não, não. Há um tempo certo para todas as coisas. Olha o que Eclesiastes capítulo 3, verso 1 vai dizer. Isso é muito poderoso. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Para tudo há uma ocasião certa. Para tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Eu fico vendo pessoas que talvez já chegaram na idade dos 45, 50, 60 anos e a pessoa fala: nossa, parece que a minha vida está parada, parece que eu não vou ver o que Deus tem para a minha vida. Não. Há um tempo certo para todas as coisas. O problema é que com o advento da tecnologia e de tantas coisas que a gente vê acontecendo, você às vezes pode ver jovens de 20, 25, 18 anos de idade, tendo resultados que você não teve ainda na sua vida toda. Em toda a sua vida você não teve o resultado que você vê esses tendo. E aí você acha que esses que estão tendo resultados, eles estão vivendo o propósito. Eles estão vivendo, a idade áurea, o melhor momento da vida. Tem muita gente tendo resultado fazendo coisa errada. Tem muita gente tendo resultado enganando os outros. Eu volto a dizer, alguém precisa gravar isso nessa manhã. Resultados não é sinônimo de propósito. Resultado até o ladrão tem quando ele rouba alguém. Meu Deus, isso é muito forte. Resultado até o ladrão tem quando ele rouba alguém. Porque resultado fora de propósito pode trazer condenação. Eu vou repetir isso, tá? Resultado fora de propósito pode gerar em condenação. Mas o que a Bíblia está dizendo, que a palavra de Deus está dizendo para você e para mim, é que para tudo há uma ocasião certa. Olha o que ele vai dizer: há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O que eu estou vivendo agora é a ocasião certa para estar sendo vivida agora. Eu, quem sabe, com 22, 23, 24 anos, poderia estar muito ansioso para estar vivendo, embora eu não sabia que estaria vivendo isso, eu estou aqui apenas conjecturando. Eu poderia estar muito ansioso para estar vivendo isso agora. Mas Deus não tinha me feito, Deus não tinha me preparado, Deus não tinha me habilitado para que com 20 anos, 21, 22, 23, eu estivesse vivendo o que eu estou vivendo agora. Porque há um tempo certo, há uma ocasião certa para todas as coisas. Há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Então o que eu estou vivendo agora é exatamente o que Deus me preparou para viver agora. O que você vai viver amanhã é o tempo certo que Deus te preparou para viver amanhã, porque há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Então pare de estar ansioso, pare de se apressar, pare de achar que o processo é punição, porque processo não é punição, é treinamento para a promessa, é treinamento para o propósito. O que você está vivendo hoje está te habilitando para uma estação amanhã. O que você está vivendo agora, Deus te habilitando para liberar parte do propósito amanhã.
O que você está vivendo agora é Deus te qualificando para estar pronto para coisas maiores amanhã. Deus não se atrasa. A gente fala assim, não, Deus tem pressa. Deus tem pressa de quê? Não, porque Deus tem pressa. Porque os céus têm pressa. Pressa de quê? O céu está atrasado? Deus está atrasado? Deus não se atrasa em nada. Virou um jargão, né, no meio cristão. Virou um jargão. Não, porque Deus tem pressa. Meu irmão, se você fala que Deus tem pressa, você está dizendo que Deus é desorganizado. Que Deus perdeu a hora. Que Deus perdeu o time. Não, Deus não perde tempo de nada. Chega a ser engraçado quando eu ouço isso. Não, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa de quê? É como se a pessoa estivesse imaginando Deus no céu de cabelo branco, coçando a testa, falando, meu Deus, vamos embora. Né? Deus falando, meu Deus, me atrasei. Ai, Jesus amado, tenha misericórdia da nossa vida. Deus não tem pressa. Deus não está com pressa. Deus sabe quem nós somos, Ele entende o nosso tempo, Ele sabe exatamente a estação que estamos vivendo, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo, é Ele que está trabalhando, é Ele que está movendo, é Ele que está te capacitando, é Ele que está te forjando, é Ele que está te amadurecendo e Ele não está fazendo nada disso com pressa, Ele está fazendo as coisas no tempo certo. Glória a Deus, João. João, você não colocou a bandeira da Inglaterra, hein? Eu pedi, coloque a bandeira, você que chegou depois, coloque a bandeira do país que você está me assistindo. O João está nos assistindo lá da Inglaterra. Glória a Deus pela sua vida, João. Deus não se atrasa, Deus não tem pressa. Olha o que a Bíblia está dizendo. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Agora eu vou te falar uma coisa que esse é o ponto mais importante da minha e da sua vida. Porque não trata-se de estarmos vivendo aquilo que a gente acredita que já deveria estar vivendo. A gente acha que isso é o mais importante. Não, eu preciso já estar vivendo. Eu preciso já ter uma igreja própria. Eu preciso já ter tal coisa. Não. Isso vai acontecer. Deus está te habilitando. Deus está te capacitando, Josi. Beijo, querida. Deus abençoe. Deus já está te habilitando para esse tempo. Deus já está te forjando. Porque a forja já é o propósito, o processo já é o propósito, o deserto já é o propósito. É isso que você precisa entender. Você está condicionando viver o propósito ao resultado que ele vai trazer. Não. Resultado é consequência, não é propósito. Todo propósito vai gerar resultado. Mas não é propósito. Volto a dizer, tem muita gente tendo resultado sem estar vivendo o propósito. Até diz estar vivendo porque acha que ter resultado é ter propósito. Não. Porque até o ladrão que te roubou um dia, ele teve resultado, ele te roubou. Mas fora do propósito. E você aprendeu que resultado fora de propósito pode trazer condenação. Mas entenda algo em nome de Jesus nessa manhã, porque isso é disruptivo, isso é poderoso, isso muda a sua realidade. O mais importante, a despeito do que você esteja vivendo e dos resultados que você esteja tendo, é o seu coração estar inclinado a viver o propósito de Deus. Isso é o mais importante. Porque quando o seu coração está inclinado a viver o propósito de Deus, você não está mais se movendo por resultados, mas você está desejoso em viver o propósito. É exatamente o que o salmista vai dizer: inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. O que os marqueteiros fazem hoje? Eles te atraem pela cobiça. Pega isso, tá? Qual é a maior estratégia do marketing na atualidade? É atrair a você pela cobiça. E o homem é cobiçado pelo que ele vê. Pelos carrões, pelas mansões, pelas viagens. Que muitas das vezes, a maioria das vezes, 95% das vezes, eles não têm nada disso.
É a mansão do outro, é a mansão alugada que ele paga só um mês para fazer os vídeos, depois ele não paga mais e sai dali com o nome sujo. Eu lembro que quando eu fui... Testemunho, tá? Quando fui morar em Alphaville, 2022, aí as imobiliárias, elas são extremamente criteriosas, né? E nesse período que eu fui morar em Alphaville, elas estavam ainda mais criteriosas. Me pediram uma série de documentação e uma das coisas que a minha corretora na época queria saber, uma mulher de Deus, inclusive, uma bênção ela, Deus sempre me dá corretoras abençoadas. A Beth, se não me falha a memória o nome dela. Ela perguntou assim, Carlos, eles querem saber se você é um influencer. Eles querem saber se você é um YouTube. Eu falei assim, não sou. Compartilho versículos, né? Falo de Deus nas minhas redes sociais, mas não com esse viés, né, que você está perguntando. Eu não sou um youtuber, não sou um influencer. Aí eu falei assim, mas por quê? Tem um problema em ser? Ela falou assim, não, é que muitos desses vieram para Alphaville, alugaram casas e ficaram um mês aqui para gravar curso, para, enfim, fazer o que eles querem fazer para convencer os outros que eles têm a fórmula do sucesso e saíram devendo. Então, Alphaville, durante um tempo, eu não sei hoje como é a realidade, acabou se tornando, né, um centro de pessoas que tinham resultados, mas que não estavam vivendo o propósito. E muitos de nós sendo atraídos pela cobiça, porque é o que o salmista está dizendo, inclina o meu coração aos teus testemunhos. O que é os teus testemunhos? É aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, porque é isso que vai trazer os verdadeiros resultados que eu desejo. E não a cobiça. Só que o mundo, sabendo que nós somos atraídos pela cobiça, o que o mundo faz? O que os estrategistas fazem? Eles querem dizer que para que você viva o seu propósito, né? Que já começa com essa falácia, o seu propósito. E você não tem propósito. Você foi feito para um propósito, que não é seu. É daquele que te fez. É do seu Pai, é do seu Deus. O propósito é dele. Então, eles sabendo que você é atraído por essa cobiça, o que eles fazem? Eles te mostram resultados. Carrões, mansões, viagens, jantares, né? Vem que eu vou agora te ensinar como viver essa vida, como manifestar o seu propósito, né? Porque você acha que viver propósito é ter resultado. Não, propósito traz resultado, mas nem todo resultado é fruto de propósito. Porque o que você precisa entender é: há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Então o que você está vivendo hoje é o quê? É Deus já te preparando, e o preparo já é o propósito dele. Porque enquanto você espera, Deus está trabalhando no invisível. Enquanto você espera, Deus está trabalhando em áreas, em situações que você não vê. A gente acha que para Deus estar trabalhando, ele tem que estar fazendo barulho, a gente tem que estar vendo. Não, Deus, grave isso, Deus trabalha no invisível. Deus trabalha no silêncio. Olha o que Isaías 64, verso 4 vai dizer. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, ou seja, nenhum ruído, nenhum nada. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com o olho se viu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, quando eu espero no Senhor, quando eu confio no Senhor, como eu faço exatamente como Pedro diz, quando eu lanço sobre ele toda a minha ansiedade, tenha certeza de uma coisa: ainda que você não veja, não sinta e nem perceba, Deus está trabalhando em seu favor. Por que ele está trabalhando em seu favor? Porque não existe ninguém mais interessado do que ele fazer com que você viva tudo que ele planejou para que você viva. Você pode declarar isso? Isso é muito forte.
Não existe ninguém mais interessado do que Deus, que eu viva tudo que Ele planejou para a minha vida. Não existe ninguém mais interessado do que Deus, que eu viva o propósito que Ele tem para a minha vida. Deus não vai pedir que você clique, Deus não vai pedir que você arraste para cima, Deus não vai pedir para que você parcele o curso no boleto, no cartão, não. É de graça. O único preço a ser pago é viver o propósito, é aceitar o propósito, é aceitar o processo. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, é o que o salmista vai dizer, e o mais Ele fará. Só entrega, pare de resistir, pare de dar trabalho para Deus, entregue o seu caminho. O Senhor fala: Senhor, você consegue declarar isso nessa manhã? Senhor, eu te entrego o meu caminho, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração. Cumpra em mim o seu propósito, cumpra em mim a sua vontade, cumpra em mim os seus desígnios. Faça como o salmista: Senhor, inclina o meu coração aos teus testemunhos. Inclina o meu coração à tua palavra e não à cobiça. Guarda os meus olhos, guarda os meus ouvidos, guarda os meus sentidos da cobiça. Pare de ficar se movendo pelo que você está vendo. Porque toda pessoa que se move pelo que vê, quando ela não vê, ela para de se mover. Vou repetir. Toda pessoa que só se move pelo que ela vê, quando ela não vê nada, ela para de se mover. Ou seja, se você não vê resultado na sua vida, você fica estagnado. E você não se move por resultados. Você se move por propósito. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Vou até tomar uma água. Quantas vezes na nossa vida, sabendo que estávamos vivendo o propósito de Deus, a gente não via visivelmente resultados? Quantas vezes, sabendo que estava vivendo o propósito de Deus, visivelmente não via resultados? Mas eu tinha uma convicção: eu estou vivendo o propósito de Deus. Eu estou vivendo a estação certa de Deus para a minha vida, porque há uma ocasião certa para tudo. A ocasião da Argentina foi da Argentina, quando vivemos lá. A ocasião de voltar para o Brasil foi a ocasião do Brasil. A ocasião de viver em Cachoeiras de Macacu foi a ocasião de viver em Cachoeiras. A ocasião certa de viver em Alphaville foi a ocasião certa de viver em Alphaville. A ocasião certa de estar vivendo essa estação, essa é a ocasião certa. Deus me fez para estar vivendo exatamente o que eu estou vivendo nessa estação. Então, creia em nome de Jesus que você está vivendo a ocasião certa, na estação certa, não por resultados, mas pelo propósito. Agora sim, viver a estação certa pelo propósito vai trazer consigo seus resultados. Mas isso não pode ser o fator determinante que te move. Porque se você só se move pelos resultados que você vê, a pergunta que fica é: e quando você não vê nenhum resultado? Você vai parar? Porque os momentos da nossa vida que visivelmente menos vemos resultados é quando estamos vivendo o processo. Pelo contrário, muitas das vezes no processo, o que você mais vê é a ausência de resultados. Só que você sabe, eu não estou vivendo pelo resultado, é pelo propósito. Então, a despeito daquilo que eu não estou vendo, eu não vou parar. A despeito dos resultados que eu não tenho, eu não vou parar. Porque eu sei em quem tenho crido, eu sei aquilo para o qual Ele me chamou. Você pode declarar isso em fé? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei para que fins Deus me chamou. Deus tem algo com você, meu irmão. Deus tem algo especialmente com você, meu irmão. Porque o tempo de espera é o tempo em que o propósito cria raízes. Enquanto você está esperando no Senhor, permanecendo, você está criando raízes. E nenhuma árvore, ela cria raízes se ela estiver toda hora em movimentação. Nenhuma planta cria raízes se ela toda hora ficar sendo arrancada de um lugar para o outro.
Eu sei que por vezes Deus vai te mover geograficamente, mas a despeito da movimentação geográfica, você está nele. E o permanecer nele e o coração está inclinado a ele, isso está criando raízes. O que eu falo hoje para você, a convicção que eu tenho hoje e a sabedoria que Deus me dá para compartilhar com você é fruto de processos que eu vivi outrora, permanecendo nele. Agora eu já fui uma pessoa que no passado eu me movia por resultados, eu me movia apenas pelos resultados. E por isso muitas das vezes eu me estagnava porque não via resultado, entendia que não era o propósito. Porque a gente acha que viver propósito é só quando está tendo resultado. Não, não é. Essa é uma mentira que o diabo conta para nos paralisar. Essa é uma mentira que o diabo conta para nos paralisar. Então eu quero que você entenda essa manhã que é muito certo que neste exato momento Deus te trouxe, porque essa palavra é uma palavra que está trazendo libertação para o seu coração, libertação para a sua mente. Você está sendo liberado nessa manhã para ativar algo novo na sua vida. Deus está dizendo para você, meu filho e minha filha, pare de ficar olhando para o que você não tem. Pare de ficar olhando para os resultados que ainda não aconteceram, porque no tempo certo, há uma ocasião certa para todas as coisas. Vai acontecer. Mas se você tão somente estiver caminhando na presença de Deus, tão somente se você estiver com o coração inclinado a viver os desígnios do Senhor e não a cobiça, tenha certeza de algo. Você já está vivendo o propósito de Deus. Você já está vivendo o propósito de Deus. Então, digite assim, ó. Você vai digitar assim nessa manhã, ó. Resultados não são sinônimos de propósito. Por que você vai digitar isso? Porque vai ser exatamente o que você vai postar hoje no seu Instagram, quando nós finalizarmos. Porque com isso aqui você vai curar o coração de muita gente. Quando você botar esses resultados não são sinônimos de propósito, você vai curar o coração de muita gente. Porque tem muita gente achando que o fato de não estar tendo resultado nessa estação não está vivendo o propósito. Agora você imagina que quando um agricultor sai a plantar a semente, ele passa por todo um processo árduo, porque ele precisa arar a terra, ele precisa muitas das vezes adubar a terra, ele precisa agora lançar a semente, depois de lançar a semente, irrigar a terra e continuar cuidando e cultivando a terra. E aí quando ele olha para aquela terra, ele não vê visivelmente nada. Aparentemente ele não vê nada. Ele vê o quê? Uma terra limpa, sem nada. Só que a pessoa que se move pelo propósito, ela sabe que existe uma semente debaixo daquele solo. Enquanto ela está ainda vivendo o processo do cuidado, da irrigação, ela sabe que as raízes, o processo de germinação, ele está acontecendo debaixo do solo. Só que o processo de germinação, ele não é visível. O processo de germinação, ele não é aparente. Então, uma pessoa que olha para aquela estação vai dizer o quê? Não está tendo resultado. Tem muita gente que olha hoje para a sua vida e vê o quê? Não vê nada. Tem muita gente que hoje olha para a sua vida e quem sabe você mesmo olha para si e fala, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada acontecendo. Só que existe uma semente no seu coração que dia após dia ela tem sido irrigada, cultivada pela presença do Espírito Santo. Essa semente é a palavra de Deus ao seu respeito, é o propósito que você carrega. E na medida que você está vivendo processos, o que está acontecendo?
essa semente ela está germinando. E no processo da germinação ela está criando raízes. Só que visivelmente não se vê nada. Então alguém pode dizer, você não tem resultados. Só que você pode também dizer, ainda que eu não tenha resultados, eu estou alicerçado na rocha. Raízes estão sendo criadas em mim. E quando for a estação certa, o que vai acontecer com este agricultor? Ele vai começar a ver a sua planta nascer. Ele vai começar a ver o fruto nascer e na estação certa, na temporada certa, ele vai colher o resultado. Mas eu te faço uma pergunta. O resultado é fruto do propósito. Mas o fato de não ter tido o fruto naquela estação, ele já estava vivendo o propósito. É você hoje. Quem sabe hoje você olha e não vê o fruto, mas você já está vivendo o propósito. Você já está nesse processo. Você já está crescendo. Você já está amadurecendo. Então o tempo de espera é o tempo em que o propósito de Deus está criando raiz em você. Veja o propósito como uma semente. Veja o propósito como o processo de crescimento dessa semente. Então, enquanto você está esperando, você está criando raízes. E se você já está criando raízes, você já está vivendo o propósito. Então, resultados não são sinônimos de propósito. Porque tem muita gente tendo resultados sem viver o propósito de Deus. E volto a dizer e finalizo dizendo isso, porque isso vai trazer cura para alguém. Tem muita gente que tem resultados fora de propósito, e todo resultado fora de propósito ele pode trazer condenações. Glória a Deus. É isso aí, Leandro. É isso aí. Então você vai tirar um print, faz um print da tela, isso, vai. E agora você vai postar nos seus stories, você vai me marcar e você vai postar a seguinte frase, porque as pessoas quando verem hoje ao longo do dia essa frase, eu vou repostar a sua marcação, pessoas serão curadas. Porque tem muita gente se matando só para ter resultados. E não estão vivendo o propósito de Deus. E tem até muita gente tendo resultado que acha que está vivendo. E quando essa pessoa lê essa frase, ela vai parar e vai pensar, é verdade. Eu estou fazendo muita coisa que não era para fazer. E até, quem sabe, muitas coisas erradas para ter o resultado que eu estou tendo. E isso não é o propósito de Deus para a minha vida. Então seja um instrumento de transformação, seja um instrumento de edificação, porque Deus vai usar a sua vida para revelar e mostrar às pessoas o que é de fato viver o propósito dele na terra. Tenha certeza de algo e eu finalizo com isso, meu irmão. Há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Acalma o seu coração. Quem sabe você não está vivendo tudo o que você queria viver, mas o que você está vivendo agora é a medida certa do propósito de Deus para essa estação. Creia nisso em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Pai, eu te louvo pela vida de cada um dos teus filhos que estiveram aqui conectados nessa live, aqueles que permaneceram. Eu oro para que o Senhor continue falando ao longo desse dia, trazendo alívio, direção, conforto para o momento que eles estão vivendo. Que a cada dia eles possam confiar que, a despeito da estação, eles já estão vivendo o seu propósito, eles já estão vivendo a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a minha oração em fé é que o Senhor venha trazer uma aceleração no crescimento desta raiz, desta semente, para que o propósito a cada dia seja cada vez mais clarificado na mente e no coração deles. Eu oro em nome de Jesus, que haja uma aceleração, Deus, para que eles rompam nessa estação e vivam a cada dia a plenitude do que o Senhor tem para cada um deles. Eu os abençoo, que eles tenham uma sexta-feira extraordinária, um final de semana incrível, e que na próxima segunda possamos estar aqui novamente, nesse mesmo horário, para recebermos mais uma porção daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, próxima segunda, às 5h59, horário da América, e 6h59, horário do Brasil, eu te espero aqui novamente nessa live poderosa, em nome de Jesus. Compartilhe, me marque, porque eu quero repostar a sua marcação. Deus te abençoe.